Uma coisa formidável aqui do Topa Pensar é que, eventualmente, temos alguns episódios de leituras. Já fizemos leituras filosóficas, os pré-socráticos. Hoje estamos no campo da literatura. Você logo vai perceber de quem é esse texto, mas eu não vou dizer, só ao final. E se você também não tem paciência para ouvir a leitura de um texto, é uma parte curta, umas 2 páginas, também não precisa ficar aí não, ficar se esforçando tanto. O que eu posso dizer é que eu vou ler uma parte muito significativa de um livro belíssimo. Só. Guarde alguns nomes. Por exemplo, Chatov é um nome importante. Kirillov é outro nome importante. Lebiadkin é outro nome que vai aparecer. Daí começa assim, número 8. Aqui eu estou trabalhando com uma tradução da editora 34. Somente isso você já sabe o que eu estou falando. Não encontrei Chatov em casa. Voltei lá 2 horas depois e, mais uma vez, nada. Por fim, já depois das 7, fui lá novamente, a fim de encontrá-lo, ou deixar o bilhete, pelo menos. Novamente, não o encontrei. O apartamento estava fechado e ele morava só, sem qualquer criadagem. Cheguei a pensar se não seria o caso de descer até a casa do capitão Lebiadkin e perguntar por Chatov. Mas ela também estava fechada e de lá não se ouvia um ruído nem resposta, como se estivesse deserta. Imagine essa coisa dessa casa deserta. Passei curioso ao lado da porta de Lebiadkin, influenciado pelo que há pouco ouvira falar. No fim das contas, resolvi ir para lá no dia seguinte, mais cedo. Depois, a verdade é que eu não tinha muita esperança no bilhete. Chatov poderia desprezá-lo, ele é muito teimoso, tímido. Amaldiçoado e amaldiçoando o fracasso, já saindo pelo portão, esbarrei de chofre no senhor Kirillov. Ele entrava no prédio e me reconheceu primeiro. Como ele mesmo começou a interrogar, contei-lhe tudo nos pontos principais e disse que trazia um bilhete. Vamos, disse ele, eu faço tudo. Lembrei-me de que, segundo as palavras de Liputin, ele ocupava desde a manhã daquele dia uma casa de madeira nos fundos do pátio. Nessa casa, ampla demais para ele, morava também uma velha surda que lhe servia de criada. O dono do prédio mantinha uma taverna em outro prédio novo, seu e situado na outra rua. E essa velha, que parece era a sua parenta, ficara ali tomando conta de tudo o velho prédio, de todo o velho prédio, na verdade. Os cômodos da casa eram bastante limpos, mas o papel de parede estava sujo. No que nós encontramos, os móveis eram mistos, heterogêneos e tudo refúgio. 2 mesas de jogo, uma cômoda de amieiro, uma grande mesa de tábuas vinda de alguma sba ou cozinha, cadeiras e um sofá com um encosto treliçado e almofadões de couros duros. Em um canto ficava um ícone antigo diante do qual a mulher acendera a lamparina, ainda antes de nossa chegada. Nas paredes havia pendurados 2 retratos a óleo grandes e pálidos. Um era do falecido imperador, o Nikolai Pavlovich, pintado, ao que tudo indica, ainda nos anos 20. Outro era um bispo qualquer. Ao entrar, o senhor Kirillov acendeu a vela e tirou da mala, que estava em um canto e ainda não havia sido desfeito, um envelope, um lacre e um sinete de cristal. Lacre o seu bilhete e subscreva o envelope. Eu ia objetar que não era preciso, mas ele insistiu. Após sobrescrever o envelope, peguei o cap. E eu pensava que o senhor ia tomar chá, disse ele. Comprei chá. Quer? Não. Não recusei, na verdade. A mulher logo trouxe o chá, isto é, uma chaleira enorme com água fervendo, uma chaleira pequena com chá fervido em abundância, 2 pequenas xícaras de pedra com desenhos grosseiros, pão de trigo em roscas e um prato fundo cheio de açúcar pilé. Gosto de chá, disse ele, à noite, muito. Ando e bebo, até o amanhecer. No estrangeiro é desconfortável tomar chá à noite. O senhor se deita ao amanhecer? Sempre, há muito tempo.
como pouco. Sempre bebo chá. Liputin é ladino, mas impaciente. Surpreendeu-me que ele quisera conversar. Resolvi aproveitar o instante. De manhã, houve mal-entendidos desagradáveis, observei. Ele ficou muito carrancudo. Isso é tolice, grandes disparates. Aí, só disparates, porque Lebiadkin é um bêbado. Eu não disse, apenas expliquei os disparates a Liputin, na verdade, Liputin, não Liputin. Liputin, porque ele deturpou tudo. Liputin fantasia muito, faz um argueiro um cavaleiro. Ontem eu acreditava em Liputin. E hoje em mim, ri. Sim, porque você já sabe de tudo desde de manhã. Liputin é fraco e impaciente, ou nocivo, ou invejoso. A última palavra me surpreendeu, invejoso. Aliás, você apresentou tantas categorias que não é de se estranhar que ele se enquadre em uma delas. De fato, né? Impaciente, nocivo, invejoso, alguma coisa ele pode ser. Ou que em todas ao mesmo tempo. Sim, isso também é verdade. Liputin é o caos. É verdade que ontem ele mentiu ao dizer que você pretende escrever alguma obra? Por que mentiu? Tornou a ficar carrancudo com um olhar fixo no chão. Pedi desculpas, passei a assegurar que não estava inquirindo. Ele corou. Ele disse a verdade. Estou escrevendo, só que isso é indiferente. Calamos em torno de 1 minuto. Súbito, ele sorriu com um sorriso infantil de há pouco. A história das cabeças foi ele mesmo, foi ele próprio que inventou. Tirou de um livro. Ele mesmo me contou logo no início e a compreende mal, já que me limito a procurar a causa pela qual os homens não se atrevem a matar-se. Eis tudo. E isso é indiferente. Atenção a essa parte muito importante, mas tem uma outra mais ainda. Como não se atrevem? Por que há poucos suicídios? Muito poucos. Não me diga, você acha isso mesmo? Ele não respondeu, levantou-se e ficou a andar pela frente e para trás com um ar meditativo. Ao seu ver, o que impede as pessoas de cometerem suicídio? Perguntei. Ele olhou distraído como se tentasse se lembrar do que estávamos falando. Eu ainda sei pouco. 2 preconceitos o impedem. 2 coisas, só 2. Uma muito pequena e outra muito grande. Mas até a pequena também é muito grande. Essa parte é demais. Qual é a pequena? A dor. A dor? Será que isso é tão importante nesse caso? De primeiríssima importância. Há 2 espécies de suicida. Aqueles que se matam ou por uma grande tristeza ou de raiva ou de loucura, ou seja lá o que for, eles se matam de repente. Estes pensam pouco na dor, se matam de repente. E aqueles movidos pela razão, estes pensam muito. E por acaso, há esse tipo que se mata por razão? Muitos! Se não houvesse preconceito, esse número seria ainda maior, muito maior, seriam todos. Mas todos mesmo? Ele fez silêncio. E porventura, não há meios de morrer sem dor? Imagine, parou ele diante de mim, imagine uma pedra do tamanho de uma casa grande. E ela está suspensa e você debaixo dela. Se lhe cair em cima da cabeça, sentirá dor? Uma pedra do tamanho de uma casa? É claro que me dá medo. Não estou falando de medo. Sentirá dor? Repetiu a pergunta. Uma pedra do tamanho de uma montanha? Milhões de puds? É claro que não há dor nenhuma. Mas se você realmente ficar debaixo, enquanto ela estiver suspensa, vai ter muito medo de sentir dor. O primeiro cientista, o primeiro doutor, todos sentirão muito medo. Cada um saberá que não sentirá dor e cada um terá muito medo de sentir dor. Olha o paradoxo. Cada um saberá que não sentirá dor e cada um terá muito medo de sentir dor. É a distinção, medo e dor. Bem, e a segunda causa, a grande?
É o outro mundo. Ou seja, o castigo? Não, isso é indiferente. O mundo, o outro mundo, só o outro mundo. Por acaso não há ateus que não acreditam absolutamente no outro mundo? Tornou-se a calar-se. Você não estará julgando por si? Ninguém pode julgar senão por si, pronunciou ele, enrubescendo. Haverá toda a liberdade quando for indiferente viver ou não viver. Eis o objetivo de tudo. Aqui tem que repetir, hein? Haverá toda a liberdade quando for indiferente viver ou não viver. Eis o objetivo de tudo. Objetivo? Nesse caso, é possível que ninguém queira viver. Ou em forma de pergunta. Nesse caso, é possível que ninguém queira viver? Ninguém, pronunciou de modo categórico. O homem teme a morte porque ama a vida. Eis o meu entendimento, observei. E assim a natureza ordenou. Isso é vil. E aí está todo o engano. Os olhos dele brilhavam. A vida é dor. Anote. A vida é medo. E o homem é um infeliz. Hoje, tudo é dor e medo. Hoje o homem ama a vida porque ama a dor e o medo. E foi assim que fizeram. Agora, a vida se apresenta como dor e medo, e nisso está todo engano. Hoje o homem ainda não é aquele homem. Haverá um novo homem, feliz e altivo. Aquele para quem for indiferente viver ou não viver, será o novo homem. Quem vencer a dor e o medo, este mesmo será Deus. E o outro Deus não existirá. Então, a seu ver, o outro Deus existe mesmo? Não existe, mas ele existe. Paradoxo. Na pedra não existe dor, mas no medo da pedra existe dor. Deus é a dor do medo da morte. Quem vencer a dor e o medo se tornará Deus. Então haverá uma nova vida. Então haverá um novo homem. Tudo novo. Então a história será dividida em duas partes. Do gorila, a destruição de Deus, e da destruição de Deus, reticências, ele é o gorila, a mudança física na terra e do homem. O homem será Deus e mudará fisicamente. O mundo mudará e as coisas mudarão. E mudarão os pensamentos e todos os sentimentos. O que você acha então? O homem mudará fisicamente? Se for indiferente viver ou não viver, todos matarão uns aos outros. E eis, talvez, em que mudança haverá. Isso é indiferente, matarão um engano. Aquele que desejar a liberdade essencial deve atrever-se a matar-se. Aquele que se atrever a matar-se terá descoberto o segredo do engano. Além disso, não há liberdade. Nisso está tudo. Além disso, não há nada. Aquele que se atrever a matar-se será Deus. Hoje, qualquer um pode fazê-lo porque não haverá Deus nem haverá nada, mas ninguém ainda o fez nenhuma vez. Houve milhões de suicidas, mas nada com esse fim. Tudo com medo e não com esse fim. Não com o fim de matar o medo. Aquele que se matar apenas para matar o medo, imediatamente se tornará Deus. Talvez não consiga, observei. Isso é indiferente, respondeu baixinho, com uma altivez tranquila, quase que com um desdém. Lamento que você pareça estar rindo, acrescentou meio minuto depois. Acho estranho que pela manhã você estivesse tão irritadiço, mas agora esteja tão tranquilo, embora falando com ardor. Pela manhã? Pela manhã foi ridículo, respondeu com um sorriso. Não gosto de injuriar e nunca rio, acrescentou com um ar triste. É triste o seu jeito de passar as noites tomando chá. Levantei-me e peguei o cap. Você acha? Sorriu ele com uma certa surpresa. Por quê? Não, eu não sei, atrapalhou-se subitamente. Não sei o que fazem os outros, mas sinto que não posso fazê-lo como qualquer um. Qualquer um pensa e logo depois pensa em outra coisa. Não posso pensar em outra coisa, pensei na mesma coisa a vida toda. Deus me atormentou a vida inteira.
concluiu de súbito com uma surpreendente expansividade. Diga-me, se me permite, por que o russo de que você fala não é lá muito correto? Terá desaprendido em 5 anos de estrangeiro? Por acaso não é correto? Não sei. Não é porque estive no estrangeiro. Falei assim a vida toda. Para mim, é indiferente. Mais uma pergunta mais delicada. Eu acredito inteiramente que você não é dado a encontros com as pessoas e pouco conversa com elas. Por que agora soltou a língua comigo? Com você. Com você? Pela manhã você se portou bem e você, aliás, é indiferente. Você é muito parecido com o meu irmão. Muito, extraordinariamente, pronunciou corando. Ele morreu há 7 anos, mais velho, muito mais. Pelo visto, teve grande influência sobre o seu modo de pensar. Não. Ele era de pouca conversa, não falava nada. Eu entrego o seu bilhete. Ele me acompanhou com um lampião até o portão para fechá-lo depois de minha saída. É claro que é louco, resolvi cá comigo. No portão deu-se um novo encontro. Número 8, uma passagem de um determinado capítulo de um livro intitulado Os Demônios, de Dostoiévski. A tradução aqui é do professor Paulo Bezerra e da editora 34, que eu tinha dito antes. E se você chegou aqui, deixa seu like, vai. Porque vamos combinar que se você não conhecia Os Demônios de Dostoiévski e agora se interessou e vai comprar para ler, no mínimo esse like ou dislike. Abraços, fiquem bem. Pensem com Dostoiévski. Certamente vocês observaram um comentário apenas, que há o anúncio do além-homem de Nietzsche aqui. Numa passagem nós falamos ali do além-homem, ele só não usou o termo Übermensch, porque obviamente isso é em alemão também, e aqui o texto estaria em russo. Mas esse anúncio está presente, e Nietzsche reconheceu em Dostoiévski, de fato, um grande escritor. Portanto, foi sim um dos autores que o influenciou. É isso, fiquem bem até.